um assassino que nunca foi pego. Uma cidade envolta em névoa, medo e segredos. Jack, o Estripador, o nome que ecoa até hoje como o maior mistério criminal da história. Quem ele era? Por que nunca foi capturado? Prepare-se para mergulhar em um enigma sombrio que atravessa séculos. Você já se perguntou como um nome pode causar arrepios mesmo após mais de 130 anos? Jack, o Estripador, não deixou apenas corpos nas ruas de Whitechapel. Ele deixou perguntas sem resposta, teorias que desafiam a lógica e um legado de terror que inspirou livros, filmes e lendas urbanas. Hoje vamos explorar cada detalhe desse mistério, desde os crimes até o impacto cultural que moldou o imaginário coletivo. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. Londres, vitoriana, o palco do horror. Para entender o terror de Jack, o Estripador, precisamos voltar a Londres do final do século XIX, marcada pelo contraste entre riqueza e miséria. As ruas estreitas de Whitechapel, iluminadas por luzes a gás e cobertas por névoa do Tâmisa, criavam um cenário perfeito para crimes brutais. O bairro estava superlotado, com condições sanitárias precárias e casas em ruínas, tornando o desaparecimento de um criminoso quase impossível de investigar. A população pobre, especialmente prostitutas e trabalhadores, vivia cercada de medo, enquanto a imprensa sensacionalista amplificava cada detalhe, transformando Jack em uma figura quase mítica. Londres não era apenas o palco. Suas sombras, neblina e contrastes sociais ajudavam a moldar a narrativa do terror que o assassino impôs à cidade. As vítimas conhecidas. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas, as chamadas vítimas canônicas, sendo elas Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Cada caso chocou a sociedade vitoriana pela brutalidade e precisão dos ataques. Os corpos eram mutilados de maneira meticulosa, sugerindo um conhecimento anatômico assustador. A idade das vítimas variava, mas todas compartilhavam um destino comum: a marginalização social que as tornava invisíveis aos olhos de muitos, exceto para o assassino e depois para a imprensa. O horror dos crimes não se limitava às mortes em si, mas também ao impacto emocional e psicológico que causavam na comunidade local. Os moradores viviam amedrontados, evitando ruas e becos, enquanto a polícia tentava, sem sucesso, capturar o responsável. Esses assassinatos, além de trágicos, abriram espaço para debates sobre pobreza, violência e a segurança das mulheres na Londres vitoriana. A caçada policial. A Scotland Yard mobilizou dezenas de investigadores especializados, determinados a capturar o infame assassino. Cartazes foram espalhados pelas ruas de Whitechapel, recompensas generosas foram oferecidas e suspeitos de diferentes origens sociais foram interrogados exaustivamente. Mas, como se brincasse com a lei, Jack parecia sempre um passo à frente, desaparecendo nas sombras antes que qualquer pista pudesse levá-lo a um destino. Cartas misteriosas começaram a chegar às redações de jornais e às delegacias, supostamente assinadas pelo próprio Jack, o Estripador. Algumas eram claramente falsas, provavelmente enviadas por curiosos ou imitadores, enquanto outras, como a famosa carta From Hell, ainda hoje alimentam debates intensos sobre sua autenticidade e intenções macabras. A polícia recebia centenas de pistas enganosas diariamente, muitas vezes contraditórias, tornando a investigação um labirinto de incertezas. O medo se espalhava como uma praga invisível. Qualquer homem de capa escura ou olhar suspeito era imediatamente desconfiado de ser o assassino.
mesmo diante de todos os esforços, o caso permaneceu sem solução definitiva, deixando um legado de mistério, tensão e especulação que atravessa séculos. Suspeitos e teorias. Quem era Jack? As teorias vão desde açougueiros e médicos até príncipes da realeza, passando por figuras misteriosas da sociedade londrina. Alguns acreditam que ele era um cirurgião habilidoso, devido à precisão quase cirúrgica dos cortes nas vítimas. Outros defendem que poderia ter sido um açougueiro, ou alguém acostumado a lidar diariamente com sangue e carne. Alguém que compreendia profundamente a anatomia humana. Há também quem sustente que o assassino poderia ter sido parte de uma conspiração envolvendo pessoas de grande poder, que jamais permitiria que a verdade completa viesse à tona, mantendo o mistério envolto em sombras e medo. Mais de 100 suspeitos já foram listados ao longo dos anos. Entre eles destacam-se Montague John Druitt, Aaron Kosminski e até Lewis Carroll, o famoso autor de Alice no País das Maravilhas. Apesar de tantas investigações e especulações, nenhuma teoria foi confirmada. O mistério persiste, atravessando gerações e mantendo Jack, o Estripador, como uma das figuras mais enigmáticas e aterrorizantes da história criminal de Londres. Está gostando desse mergulho na escuridão da história? Se sim, nos dê uma forcinha com o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias incríveis para você. Agora, voltamos à investigação. Impacto social e cultural na época. O caso Jack, o Estripador, transformou profundamente a relação da população com a polícia e com a imprensa. Foi um dos primeiros crimes da história a ganhar repercussão internacional praticamente em tempo real. Jornais nos Estados Unidos, França, Inglaterra e até Austrália publicavam matérias sobre o temido monstro de Whitechapel, espalhando notícias e boatos que ampliavam o terror. O medo gerado pelos assassinatos moldou intensamente o comportamento das pessoas. Mulheres evitavam sair à noite sozinhas. Ruas e becos se tornaram lugares de tensão, e a desconfiança entre vizinhos cresceu significativamente. O mito do assassino invisível revelou, de maneira clara, como a mídia podia amplificar o pânico coletivo e influenciar diretamente o cotidiano de uma sociedade inteira. Comparações com outros mitos de criação de monstros urbanos. Jack, o Estripador, não foi apenas um criminoso. Ele se tornou um verdadeiro arquétipo. O assassino invisível, silencioso e imprevisível, que poderia surgir em qualquer esquina sombria de Londres. Sua figura transcendia o crime comum e passava a representar um medo que parecia onipresente e impossível de escapar. Culturas de diferentes partes do mundo criaram seus próprios monstros urbanos inspirados nesse conceito. No Brasil, tivemos o infame Maníaco do Parque. Nos Estados Unidos, surgiram figuras como o enigmático Zodíaco. No Japão, casos como o do Tsutomu Miyazaki, conhecido como o Otaku Assassino, chocaram a população. E na Rússia, o Assassino de Moscou gerou pânico nos anos 90. No entanto, Jack foi pioneiro, sendo o primeiro a se tornar um mito global, cuja lenda ultrapassou fronteiras e séculos. Assim como antigas lendas de deuses que moldavam o mundo a partir do caos primordial, Jack gerou um novo tipo de terror. O medo urbano, moderno, cuidadosamente amplificado pela mídia de sua época e eternizado no imaginário popular, influenciando literatura, cinema e cultura pop até os dias de hoje. Jack na cultura pop. O mito de Jack, o Estripador, ultrapassou a história policial. Ele se tornou personagem de filmes, séries, quadrinhos, romances e até videogames. No cinema, obras como Jack, o Estripador,
A história não contada exploram detalhadamente os eventos reais e os bastidores de seus crimes, revelando aspectos pouco conhecidos e a atmosfera de tensão da época. Enquanto From Hell mergulha profundamente na Londres vitoriana, retratando sua atmosfera sombria, violenta e opressiva, misturando elementos de ficção e horror psicológico de forma intensa e envolvente. Na televisão, a série Jack, o Estripador, o caso reaberto, revisita detalhadamente as investigações históricas, apresentando novas teorias e recriando de maneira intensa o clima de pânico que assolou a cidade, conectando o passado ao presente de forma envolvente e instigante para o espectador. No mundo dos games, Jack aparece em títulos como Assassin's Creed Syndicate, onde os jogadores têm a oportunidade de explorar uma recriação detalhada da Londres do século XIX e vivenciar o clima de medo, mistério e conspiração que cercava seus crimes, imergindo na tensão urbana da época. Já em Sherlock Holmes vs. Jack, o Estripador, o jogador assume a identidade do detetive mais famoso da literatura, conduzindo investigações minuciosas, analisando pistas e seguindo cada passo do assassino, em uma experiência que combina lógica, raciocínio e uma narrativa envolvente, carregada de suspense e atmosfera sombria. Nos quadrinhos, autores como Alan Moore deram vida a versões complexas e sombrias de Jack, explorando seu lado psicológico e mítico, transformando-o em um arquétipo do mal urbano. E nos livros, incontáveis autores mergulharam profundamente na mente do assassino e na densa atmosfera de Whitechapel, reinterpretando sua história de maneiras diversas para leitores fascinados pelo crime, mistério e horror, mantendo viva a lenda de Jack através das páginas. Jack se tornou, assim, mais do que um assassino histórico. É um símbolo cultural, uma figura que transcende tempo e mídia, perpetuando o medo, o fascínio e a curiosidade em gerações ao redor do mundo. Mais de um século depois, o nome Jack, o Estripador, ainda desperta fascínio e medo. Talvez nunca saibamos sua identidade, mas no fundo, esse pode ser o verdadeiro poder da lenda: permanecer um enigma eterno. E você, acredita que um dia esse mistério será resolvido? Ou Jack está condenado a vagar para sempre como um fantasma da história? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se gostou desse mergulho no enigma de Jack, o Estripador, nos ajude a continuar trazendo essas histórias. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder as próximas lendas que vamos explorar. Seu apoio faz toda a diferença para o crescimento do canal e mostra ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Até a próxima em Folclores e Lendas pelo Mundo.